Boa noite a todos e boa noite também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. Eu vou começar lendo para vocês a história, que é o tema de hoje, né? Que está no livro Jesus no Lar. Eu vou ler porque eu acho a história interessante e acho bom que vocês possam saber qual é a história enquanto a gente vai refletindo sobre ela. Então, é a história do educador conturbado. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para afeiçoar-se às verdades novas, quando Jesus narrou para a edificação de todos. E aí começa a história, né? Um homem singularmente forte, que se especializara em variados serviços de reparação e reajuntamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Aviziou-se do enfermo, de martelo em punho, e não obstante os gritos e as lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando dia a dia, cumpriu o prometido. Então ele foi consertar o homem porque este homem queria ir para o céu. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa, que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs a disciplina curativa e gradativamente colocou-a em condições de subir às esferas sublimes. O ministro do Alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem chagado e aflito que anelava a beatitude edênica. O consertador não hesitou. Absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo-o em posição de elevar-se. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção, com tamanho tirocínio que em breve tempo a tarefa se fazia completa. E assim o emissário de cima pediu-lhe colaboração em diversos casos complexos de restauração física e moral, até que um dia o educador, entediado da existência imperfeita na terra, implorou ao anjo a necessária permissão para seguir em companhia dele para o céu. O embaixador sublime revistou minuciosamente e informou que ele também deveria preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhes os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos, e rogou dessa vez reajustasse ele a si mesmo, a fim de elevar-se. O disciplinador começou a obra de autoaprimoramento esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne, que ele, em vez de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros, e o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo, com extrema dificuldade o identificou, tão diferente que ele se achava. Findo o longo exame a que submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores, para que o reajustamento necessário se fizesse com o mesmo rigor salutário que funcionara com os outros, a fim de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente para então entrar no paraíso. Diante da estranheza que senhorara o ânimo dos presentes, o Senhor concluiu: usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendemos a suportar as medidas em que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam, porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado, com eficiência e segurança para a luz divina. Quando a gente lê inicialmente essa história, normalmente a gente se sente um pouco, horrorizada com a situação das pessoas que se aproximam, ou seja, dos educandos,
eles são consertados. E aqui o texto ele não poupa nem sequer os detalhes, né? São martelos, pregos, e as vítimas geralmente sofrem muito, se lastimam e se lamentam. Mas o educador não desiste e não volta atrás. A gente tem que pensar e refletir que, na verdade, nessa circunstância dessa história, os educandos solicitaram. Foram eles que pediram, não é verdade? E eles pediram, não foi uma coisa comum. Não foi algo que pertence ao nosso cotidiano aqui, na Terra, ou aos níveis mais baixos de consciência. A solicitação deles foi ir para o céu. A intenção e o desejo era aumentar o seu valor evolutivo, era subir degraus na escala evolutiva, era aumentar sua vibração. Então, não era um pedido qualquer, era um pedido de aproximação do seu trabalho de perfeição, de aproximação com o divino. Então, é óbvio que eles sabiam de antemão que isso teria um preço, e sempre tem um preço. E o educador, ele que nos parece uma pessoa sem nenhuma empatia com o sofrimento dos outros, indiferente porque chegava e fazia a sua tarefa, também não se trata de ser ou não ser frio. Na verdade, ele estava totalmente envolvido na tarefa que lhe cabia, que era consertar o indivíduo. O objetivo dele era preparar aquele ser para que ele fosse para o céu. Na verdade, preparar aquele ser para que ele pudesse alcançar o seu desejo, porque o desejo era do educando. Então, o compromisso dele era realizar aquela tarefa o mais perfeitamente possível. E tanto ele fez perfeito a tarefa dele, que o anjo convidou para novos trabalhos e que todos aqueles que passaram pela preparação dele conseguiram ir para o céu. Nós pensemos no céu como uma instância em que você alcança o nível de vibração onde existe o que nós buscamos naquele momento. Porque sempre estamos no nosso processo evolutivo, em determinados momentos, subindo uma escada, um degrau evolutivo. E cada vez que passamos para um degrau seguinte, nós temos, correspondentemente, uma série de tarefas a realizar. Tarefas que irão nos melhorar e nos permitir acessar esses níveis. Muitas vezes, no entanto, as pessoas lamentam e lastimam, né? Como que o processo de evolução espiritual precisa trazer dor? Essa é uma pergunta que se faz muito. Não pode ser algo leve, suave? Não pode ser algo que aconteça de uma forma em que a gente não precise sofrer? E aí a gente tem que se questionar sobre o que nós entendemos de dor e de sofrimento. O que é que nós entendemos de sofrimento para então nós podermos chegar à conclusão se é necessário ou não. Se podemos ou não passar sem sofrimento. E a gente tem a experiência aqui mesmo no nosso planeta Terra e nossas atividades comuns. Se resolvemos escolher uma determinada profissão, precisamos passar no vestibular. Para passarmos no vestibular, os jovens de hoje que digam, né, quanto é difícil e quanto esforço tem que ser feito, né? Os estudos, o gasto com as escolas, com os livros, os transportes, a agonia, a ansiedade, saber que está competindo com um número enorme de pessoas para um número pequeno de vagas, ter consciência de toda a expectativa que está voltada para o indivíduo, ter consciência de que aquele momento é o momento em que muitas coisas vão ter que ser colocadas à parte, as diversões não serão mais tão fáceis assim, não vai dar para estar curtindo todo dia, nem todo final de semana, vai ter que se aborrecer com alguns professores, vai ter que se aborrecer, às vezes, com os pais também, que estão ali na cobrança. Então, a gente sabe que não vai ser fácil. E depois que entra e passa no vestibular, entra na faculdade, também não fica fácil. Porque cada professor vai cobrar da gente o conhecimento em algum nível. Cada matéria exige daquele educando que ele aprenda até determinado ponto. E aí são noites sem dormir, são chateações diversas, são os colegas e os amigos que ficam afastados,
A gente sabe que a turma está toda na festa, na farra, na brincadeira, e a gente não pode ir, porque tem uma prova amanhã, porque tem um trabalho depois de amanhã. E aí a gente vai naquele sofrimento. Nós, naquele momento, que estamos começando o processo, chamamos tudo aquilo de sofrimento. É um sofrimento. As pessoas ficam, às vezes, desorientadas, os jovens ficam, às vezes, desorientados. Eu me lembro que minha sobrinha, quando ela foi fazer direito, ela começou brincando, tranquila, que agora eu sou universitária, não sei o quê. O semestre foi passando, as coisas foram ficando difíceis, e ela começou a ficar doidinha e começou a pensar, eu acho que eu vou desistir, mas eu quero, é o que eu quero. E naquela agonia toda foi ela se aproximando do final do curso, foi ela tendo que fazer a avaliação da OAB, e chegou um ponto que a gente não via mais ela em lugar nenhum, porque ela tinha que estar estudando, 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 estudando. Me lembro que um dia ela foi lá em casa, passou rapidamente, disse, minha tia, eu não tenho tempo para nada. Eu tive que sentar e escrever quem eu era, porque eu já tinha esquecido. Aí eu tive que escrever o nome do pai, o nome da mãe, meu nome, quem eram meus amigos, porque eu já não me lembrava mais da agonia que eu estava. Isso próximo do final do ano, né? Que ainda tem que apresentar TCC, aquele negócio todo. Então, ela estava bem. Então, para ela, aquilo era um sofrimento. E ela dizia, eu não aguento mais. Que horas vai acabar? Que horas eu vou me formar? O tempo passou, ela se formou, passou na OAB. Aí ela anunciou para a família inteira, agora estou livre. Acabou tudo. Estou tranquila agora. Não demorou 2 meses de tranquilidade, porque ela aí despertou para a necessidade de trabalhar. E aí conseguiu um trabalho e aí desapareceu de novo. Só que dessa vez, quando encontramos com ela novamente, ela estava feliz. Puxa, isso aqui eu não estudei o suficiente na faculdade. Vou fazer um curso. Poxa, isso aqui eu preciso estudar mais. Porque ela já estava no sonho que ela desejou para ela. Ela já estava advogada. Então, tudo aquilo que foi um sofrimento lá atrás, agora parece pouca coisa. Precisamos de mais, precisamos estudar mais ainda. Não é diferente no nosso processo evolutivo. Não é diferente na nossa caminhada espiritual. Precisamos e sentimos e desejamos passar para um nível mais alto de consciência. Sentimos que precisamos abandonar a mesmice das nossas vidas. Sentimos que precisamos melhorar como pessoas, mas isso não é fácil. Quando desejamos e começamos a nos preparar para mudar nesse nível de consciência, a gente começa a sofrer. Pelo menos naquele momento, parece-nos um sofrimento. Depois nós vamos achar que vale a pena, porque vai ficar mais fácil. Mas naquele exato momento é um sofrimento. E por mais que a gente deseje, quando chega na hora H, a gente ainda tenta recuar, a gente ainda tenta diminuir. Primeiro porque estamos acostumados até agora, até aquele momento, com uma forma de viver que era nossa conhecida. Nós dominávamos tudo, sabíamos aonde íamos chegar. Nada virava sofrimento porque tudo era muito tranquilo. Mas quando a gente começa algo novo, como o apóstolo dizia, as verdades novas, tudo fica diferente e a gente fica inseguro. A gente não sabe como começar, não sabe como terminar. A gente vê o caminho, mas não sabe o que é que tem do lado de lá. Imagina, deseja, mas não dá nem para ver. Só dá para ver, como a minha sobrinha, depois que está formado. Mas nesse momento a gente começa um processo de sofrimento. Porque temos que lidar com as nossas necessidades. Temos que lidar com as nossas dificuldades. Temos que olhar para nós e sabermos que não somos aquela pessoa que nós imaginávamos que éramos, que nós trabalhamos para ser, que ainda falta alguma coisa, que ainda não estamos maduros o suficiente. Então a gente vai precisar trabalhar com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com as nossas dificuldades nas relações, não mais projetando a responsabilidade no outro, não mais projetando a responsabilidade na vida, mas assumindo a responsabilidade de que muito do que nos acontece, se não tudo que nos acontece, nós estamos envolvidos, porque estamos num período de ignorância e não sabemos ainda fazer da melhor forma. Precisamos aprender. Então é por isso que aquelas almas que já fizeram um caminho pedem para ir para o céu
E, embora queiram ir para o céu, não deixam de sofrer durante o processo, de serem consertados, né? De serem, na verdade, burilados. Então, eles ficam angustiados e sofrem. Mas o educador não vai desistir. Ele vai continuar, porque ele sabe e se comunica com o verdadeiro desejo. Ele não tem pena, não tem aquela pena que a gente tem porque o outro está doente, porque o outro perdeu o emprego, porque a esposa ou o marido abandonou. Não é essa pena. O que ele tem é pena, pena no sentido de piedade de uma alma que deseja crescer. Porque isso não acontece com a alma que não deseja crescer. Quando nós começamos um caminho espiritual, é porque nós ansiamos por ele. É porque, de alguma forma, o que vivemos até agora já não basta mais. Nós não estamos ainda prontos para o que desejamos, mas sabemos que o que temos não basta mais. Desejamos ardentemente algo novo. Então, eles desejavam algo novo, mas não estavam preparados, por isso precisavam passar pelo burilamento. E é isso que nós fazemos no nosso processo. Esporadicamente, passamos por um burilamento. Ao longo de nossas vidas, isso acontece algumas vezes. Da mesma forma que a gente sai da infância e passa para a vida adulta, da mesma situação em que a gente sai da condição de solteiro e passa para a condição de casado, de estudante para profissional, da mesma forma também, a nossa alma, através dessas mesmas experiências profissionais, familiares, afetivas, econômicas, essa alma também vai precisando, de tempo em tempo, fazer uma mudança de qualidade. E cada mudança soa para o indivíduo, no início, como uma grande dificuldade. Da mesma forma, nós compramos uma casa nova, imensa, linda, e quando a gente entra na casa, tem uma porção de coisas para serem feitas. Se adaptar, nova forma de tratar, conhecer pessoas que ajudem na limpeza, a organização, os móveis, tudo isso gera uma série de circunstâncias. Então, nós também, quando começamos esse processo, precisamos ver que existe uma série de condições a serem atendidas. E o mais importante, normalmente, depois de certo tempo, a gente não consegue fazer mais isso por nós mesmos. Precisamos do outro. E essa história, ela tem uma questão interessante, que é porque ela nos avisa que o educador pode passar a ser educando, né? A gente não fica o tempo todo numa posição. Às vezes a gente pensa que não faz esse papel na vida. Não, não faz o papel de educador nesse sentido que está escrito, aquele que burila, apesar do sofrimento, né? Alguém que está desejando algo maior. A gente faz, sim, a gente faz inicialmente com os nossos próprios filhos, né? Quando eles são pequenininhos, que a gente põe eles na escola pelo bem deles, mas eles na hora fica aquela cena eterna, né? Agarrado na saia da mãe, não quero minha mãe ir para a escola, quero ficar com você. E a gente, às vezes, até em lágrimas, né? Tem alguns que chegam mesmo a chorar. Fica empurrando o menino para ir para a escola, com o coração pequenininho, com a vontade danada de dizer, não, meu filho, fique comigo. Mas a gente sabe que ele precisa ir para a escola. A gente sabe que no futuro, se a gente não encaminhar ele para a vida, ele vai se ressentir, ele vai sofrer, ele não vai chegar no ponto que ele precisa chegar. Então, porque a gente sabe disso, a gente não fica com o filho em casa, fazendo as vontades dele, a gente faz com que ele vá de fato para a escola. E assim várias vezes. Então, nesse momento, nós somos sim esse mesmo educador, aquele que trabalha para aperfeiçoar a alma que foi confiada por Deus a nós. Nós sabemos que temos essa responsabilidade. Nós sabemos que não podemos brincar com nossos filhos e fazer de conta que eles são bonecos em nossas mãos. Nós sabemos que eles são espíritos, que eles são pessoas, que eles precisam progredir na vida, crescer, viver bem dentro da sociedade. Então, nós castigamos, nós conversamos, nós impedimos, nós empurramos eles para fora. Ou seja, nós também fazemos o mesmo trabalho de burilamento. Porque quando eles estiverem adultos, nós vamos desejar que eles tenham chegado ao ponto máximo deles. Nós sabemos, por exemplo, que eles são inteligentes, então investimos na inteligência, em livros, em estudos, em isso e aquilo. Sabemos que eles são criativos, investimos então
na parte criativa, em cursos de pintura, em cursos de artes. Então, a gente vai ali trabalhando qual é a potencialidade, porque cada potencialidade de nossos filhos é um pedido da alma deles para crescer. Muitas vezes nós atendemos apenas o pedido externo, mas a alma sempre está pedindo para progredir. E atender essa alma é ser um educador, porque o educador transforma, não é um professor que numa sala de aula faz um grande trabalho, mas que na verdade apenas transmite conhecimento. Se ele transmitir mais alguma coisa, não é porque era a tarefa dele, ele transmite pela pessoa que ele é. Agora o educador não. O educador promove a transformação do seu educando. O compromisso dele é maior. Sempre a exigência dele será maior. Nós temos o exemplo de Chico Xavier e Emmanuel, né? Como Emmanuel cobrava de Chico Xavier a postura, o atendimento e tudo mais. Até o próprio Chico às vezes se queixava. Mas ele não desistia, porque Emmanuel não estava atendendo aquele momento, aquele Chico do momento, que às vezes se queixava de alguma coisa. Ele estava atendendo a individualidade que havia, antes de encarnar, pedido a ele para zelar por ele. Ele tinha uma tarefa e tinha como alguém que fosse ajudar exatamente o Emmanuel. Então, naquele momento, Emmanuel não podia voltar para trás. Ele podia ser generoso com qualquer um, compreensivo. Mas com ele tinha que ser pontual, porque senão ele estaria falhando na tarefa dele de ajudar Chico Xavier a se burilar. Então, nós fazemos isso como pais, nós fazemos isso muitas vezes como professores, nós fazemos isso no nosso trabalho, quando assumimos uma chefia, fazemos isso. Às vezes estamos no outro ponto, somos educandos, né? E temos lá o nosso chefe que parece o pior possível. Que trabalho, como temos que trabalhar a paciência, a boa vontade, o entendimento para suportar. E aquilo ali vai dando, às vezes, um desgaste, mas vai nos preparando também para sermos melhores, porque nós vamos aprendendo formas de lidar com as nossas dificuldades, porque esses papéis, eles passam um dia, mas a individualidade é eterna, o aprendizado vai permanecer, e essa é a tarefa. Então, nós somos, às vezes, educandos, e às vezes somos educadores. Num determinado momento da vida, nós somos convidados a mudar de papéis. Somos pais e passamos a infância de nossos filhos e eles se tornam adultos e, graças a Deus, são ótimos e seguem o caminho deles. E muitas vezes a gente se pergunta, qual é o meu papel agora? Meus filhos já se foram. Talvez seja a época de eu ser educada. Talvez seja o momento exatamente em que eu preciso me educar. E às vezes, antes dos filhos saírem, acontecem coisas que a gente descobre. Eu ensinei tudo a meu filho que eu sei, mas agora eu descobri que tem muita coisa ainda que eu não sei. E a gente observa isso. Há um ponto que a gente sabe e a gente ensina. Depois a gente sabe que tem um ponto mais adiante que a gente precisa continuar crescendo. Isso porque o processo evolutivo não para. Não é porque eu aprendi algo, estou ensinando ali, que eu sei tudo. Num determinado momento, tem coisas para eu aprender de ensinamento, para eu aprender de transformação interna, de ser uma pessoa melhor. Eu posso me achar ótima agora, mas daqui a algum tempo eu sei que eu vou ter que continuar crescendo, que eu vou aprender coisas que eu ainda não sei. Então, esse momento chega para todos nós. Então, o educador, o palestrante, o coordenador do centro espírita, coordenador da reunião mediúnica, qualquer tarefeiro, chega um momento em que ele vai ter que se bater com a necessidade do seu burilamento. Ele pode ter feito antes e por isso chegou até aquele ponto, mas na verdade não termina aí. Chega um momento em que ele realmente tem que recomeçar. É um evento cíclico na nossa vida, mas também revela um grau mais alto que a gente está sendo convidado a chegar. Porque senão nós ficaríamos parados eternamente naquele mesmo ponto, sem seguir adiante, sem ir para lugar nenhum. Então não é estática a evolução, ela sempre está mudando. Sempre eu serei alguém que tem algo a ensinar. A experiência, o tempo, o trabalho, a dedicação dão a todos nós essa possibilidade. Mas sempre também haverá coisas que eu ainda não aprendi. E aí, quando chega esse grande momento, a gente às vezes pensa que pode fazer isso sozinho, como o educador pensou. Ele pensou que ele poderia se burilar, porque ele já estava querendo também ir para o céu.
Ele já estava querendo também desfrutar de novos níveis. Mas só que ele não consegue, hein? Na verdade, ele tenta até, mas se desestrutura totalmente. Fica lá largado no chão, sofrido, porque ele não suporta a dor que ele mesmo inflige a ele mesmo. E isso é verdade. Nós, quando chegamos em determinado ponto, não somos capazes de passar adiante sozinhos. Primeiro, porque a gente nem sempre consegue se observar tal qual somos. Na verdade, quase nunca. Nós criamos uma ideia do que é importante ser. Eu tenho um desejo como pessoa de ser assim. E como eu tenho esse desejo, eu faço tudo o que posso e aí eu penso que eu já me tornei isso. Se eu não tiver alguém que me espelhe, que diga para mim, não é exatamente assim, ó, e você não é isso tudo que você está se achando, eu não sigo adiante. Eu continuo achando que eu sou aquela pessoa maravilhosa que eu imagino que eu sou, que eu me imagino sendo. Então o outro precisa me devolver. E às vezes a educação vem do outro e às vezes vem da experiência. Nós espíritos temos coisas pontuais para resolver, com nosso orgulho, com nossa vaidade. Então, se a experiência que eu estou passando estimula de alguma forma o meu orgulho e eu consigo me envolver a tal ponto com esse orgulho que não me percebo orgulhosa, nada mais natural do que uma experiência de humilhação. Para que eu desperte? Para que coisa mais interessante do que uma pessoa que se julga onipotente, capaz de resolver toda a sua vida, ficar doente? Seja lá como for, tem o dinheiro que tiver, vai precisar das pessoas. Isso para um orgulhoso é uma prova e tanta. Como é que de repente eu não posso mais ser capaz por mim mesmo de fazer para mim as coisas? Eu preciso de alguém. Em última instância, eu preciso até de um médico que encontre uma forma de me curar. Eu preciso, às vezes, de alguém que tome conta de mim nas minhas necessidades. E quando não houver doença, mas houver velhice, chega um ponto numa idade que a gente também passa a precisar dos filhos, precisar de alguém. Então, essas experiências que vão nos sucedendo são experiências que dizem para a gente que nós chegamos a um ponto que precisamos crescer mais. Que nós chegamos no momento em que precisamos nos tornar novamente educandos. Precisamos avançar. Não é uma prova de retrocesso, é uma prova de que podemos mais. Porque lembrem, desde o início da história, eles desejavam. E só quando a gente deseja é possível isso acontecer. Porque se não desejarmos, nada acontece. E André Luiz tem uma história de um comandante mesmo das trevas, um espírito bem ligado ao mal, não é? E a mãe dele, ao contrário, é um espírito muito luminoso, muito bondoso, muito cheio de esclarecimento. E ela já orava há 200 anos pelo filho. E ele lá teimando em ficar naquele ambiente hostil que ele criou, governando todo mundo. Mas ela, de onde ela orava, ela percebeu que ele começava a se cansar da maldade dele. E ele começava a desconfiar de que o mal não dava tão bons resultados como ele imaginava. Percebendo isso, ela organiza, inclusive pela hierarquia que ela tem, né, dentro da espiritualidade, ela consegue pessoas para ajudar ele a fazer essa mudança de qualidade na experiência dele. Mas ela esperou, dos 200 anos, na verdade, ela esperou 150 anos. Porque ninguém pode intervir na consciência de ninguém se essa pessoa não desejar intervenção. Ninguém pode violar a consciência do outro. Nenhum espírito evoluído vai fazer isso. É preciso que haja um desejo interno. Então, quando aparece o desafio, é porque dentro de nós já está começando o desejo de mudança. É porque nossa alma está pedindo, de alguma forma, algo melhor para ela. Ela está solicitando isso. Então, a circunstância em torno da gente começa a modificar. Vem, inevitavelmente, os desafios que nós temos que conviver com eles, né? E vencê-los, na verdade. E se nós bem pensarmos, a experiência com o processo obsessivo é também uma experiência de educação. Aqueles espíritos que hoje nos parecem perversos, ignorantes, maus,
Eles, na verdade, funcionam como nossos educadores, porque nos ensinam da melhor forma possível, para não dizer da pior, muitas vezes, o que precisamos melhorar em nós, o que precisamos melhorarmos em nós. Eles pontuam exatamente a nossa dificuldade, porque espírito que se dedica à obsessão, ele localiza no indivíduo a dificuldade dele. É através dessa dificuldade, que na verdade está ainda inconsciente, que ele atua. E atuando, ele busca, faz com que nós saiamos daquele mar de conforto e busquemos a nossa transformação. Ivone Pereira, que é uma médium que já desencarnou, muito trabalhadora, o trabalho dela é muito bom, os livros dela foram sempre muito bons. Ela conta que teve uma experiência com o espírito obsessor, que ficou com ela durante um bom tempo. E ele fazia várias sugestões a ela. E ela pegava e dizia, não, eu vou ler para você aqui o Evangelho. Abriu o Evangelho e ficava lendo lá alto para o espírito ouvir. Passou o tempo, os anos se passaram, um dia esse espírito aparece para ela. Ela parou de ter, ficou durante um tempo, depois parou de ter notícia dele, e até um dia ele apareceu lá para agradecer a ela. Aí disse, eu tanto fiz com você, mas depois eu observei, eu me cansei, porque você me cansou, porque você não dava importância. E eu comecei a observar você. E observando você, eu vi que minha vida podia ser melhor. Então eu aprendi, eu fiquei aqui esses anos todos aprendendo com você, ouvindo o evangelho que você lia, vendo como você tratava e atendia as pessoas, vendo as tarefas que você realizava. E hoje eu me sinto liberto, eu me sinto em condições de voltar para a espiritualidade num nível melhor e usufruir do aprendizado. Agora eu estou pronto para aprender. Então, no processo obsessivo dela, ela conseguiu libertar não apenas ela, mas libertar também esse obsessor. E a gente observa, então, que o processo é sempre assim. Eu sou educanda e eu sou educador. O outro é educando e também é educador. Então, meu obsessor precisa ser educado, mas ele está ali na minha ponta, do meu ponto de vista, ele está sendo meu educador, me ensinando o que eu preciso aprender. Enquanto isso, eu também ensino a ele o que ele precisa aprender. Enquanto isso, eu me torno também uma educanda, enquanto ele é o meu educador. Então, essas histórias são muito comuns. Divaldo Franco também conta, já contou e já relatou em várias reuniões, várias palestras, o tanto de tempo que ele levou com o obsessor, que trazia os maiores problemas para ele. Anos a fio, ele tinha que se ver com um determinado obsessor que estava o tempo todo marcando ele ali e criando dificuldades. Ele conta uma vez que ele estava fora, no exterior, tinha uma palestra para fazer e estava tudo preparado no quarto, os documentos dele, tudo, para ele sair para ir para essa palestra. E não sabe como ele teve uma zoada do lado de fora, ele correu pensando que era o gato, a porta bateu, a chave ficou lá e ele ficou do lado de fora. E aí o espírito virava para ele e dizia, quero ver como é que você vai agora fazer sua palestra. Como é que você vai fazer? Você não vai fazer palestra nenhuma, que eu não quero que você faça palestra. E ele do lado de fora procurando saber como é que ele ia fazer. Orou, conseguiu uma solução, saiu daquela experiência de novo. Mas continuava. Até o dia em que ele recebeu uma criança. Sempre recebia várias crianças, né? Eles cuidavam das crianças lá. E aí essa criança chegou lá e ele abraçou a criança, como fez com todas, deu boas-vindas, como fazia com todas. Mas essa criança, o obsessor dele conhecia. E quando olhou, disse, não, agora eu acredito que você mudou. Agora eu acredito que você não é a mesma pessoa da encarnação anterior que me fez tanto mal. E aí libertou, finalmente saiu da vida de Divaldo Franco. Então, vocês imaginem que é sempre um atrelamento em que mostra para a gente que a gente tem um ponto para desenvolver, ou um ponto para manifestar. Né? É algo que a gente tem que tornar em nós e em nossa vida já definido. Então, esses dois, tanto Divaldo como a outra médium, Ivone Pereira, eles tiveram que provar que já eram capazes de fazer o que eles estavam ensinando. Que eles já eram capazes de viver de acordo com o que eles pregavam e o que eles desejavam. E eles foram fazendo isso ao longo dos anos. Então, toda tarefa que nós somos chamados a realizar, nós temos que pensar nessa tarefa não como algo que vai ser difícil simplesmente,
mas como desafio da nossa espiritualidade, como um desafio da nosso desejo de sermos melhores, né? Nosso desejo de evoluirmos e tratar dessa experiência como isso. Não somos marionetes soltas no mundo à mercê do sofrimento, da dor, de qualquer coisa que nos aconteça. Não, somos criaturas que planejamos a nossa caminhada e somos responsáveis pela nossa vida e que assumimos as nossas necessidades. Que o burilamento venha. Um dia eu burilo fulano, outro dia alguém vai me burilar e nós vamos assim, caminhando juntos, sempre juntos, para um nível maior, o nível do encontro com o divino, o nível da paz que nós desejamos, da felicidade que nós desejamos, o nível do planeta de regeneração que está, neste momento, se tornando uma realidade para nossas vidas, o desejo de viver o bem, enfim, alcançar tudo aquilo que nós mais ansiamos e que esses momentos de burilamento fazem parte. Com todo o respeito, com todo o amor, com todo o carinho, não podemos nos negar nem de ajudar no burilamento daqueles que estão à nossa volta e também não podemos negar a necessidade que temos também de sermos burilados por aqueles mestres que aparecem para nós de variadas formas. Então, que Jesus nos abençoe sempre e que a paz dele esteja conosco. Obrigado pela atenção e boa noite. É? Olha, gente, podemos conversar mais um pouquinho, que me parece que eu me adiantei. Ainda tem algum tempo para a gente refletir, né? Então, a gente pode continuar mantendo essa vibração. Eu peço desculpas, porque eu entendi o horário errado do término, mas podemos continuar. A experiência, por exemplo, de ser obsidiado é uma experiência sempre difícil. E a gente sempre tem a tendência natural de olhar para este ser como alguém que está atrapalhando a nossa vida, como alguém que nos faz mal, como uma pessoa perversa e má. Essa é uma das formas, na verdade, mais eficazes de nos prendermos a eles. Porque quanto mais nós vibramos em ressentimento, em mágoa, mais nos colocamos na vibração desses espíritos. A única forma de sair do controle deles, de ultrapassar esse processo, que muitas vezes tão doloroso, é justamente o contrário. Vibrarmos em amor, vibrarmos em paz. É a única forma de sair da vibração deles. A gente pensa e faz o contrário, mas na verdade a gente precisa alcançar uma vibração diferente. E mais, Allan Kardec ensina para a gente que quando estamos envolvidos no processo obsessivo, a primeira coisa que nós devemos providenciar é buscar o nosso anjo guardião. Todos nós temos um anjo guardião, que é um espírito mais elevado, bem mais elevado, ao nosso lado. Eles tutelam o nosso processo evolutivo. E às vezes as pessoas se perguntam, mas como cada um de nós vai ter um espírito tão evoluído ao nosso lado? Como é que um anjo vai estar colado comigo o tempo todo? E ele explica que ele não precisa disso, porque ele sendo um espírito puro, sendo um espírito bem evoluído, ele de onde ele estiver, ele se conecta com a gente. Então ele não precisa vir aqui à Terra, não precisa estar aqui do meu lado, indo para tudo quanto é lugar. Se ele está ligado ao meu processo, se ele decidiu se dedicar a me ajudar, onde quer que ele esteja, ele está disponível para mim. E aí os espíritos ensinam assim, que a gente ore para esse anjo guardião, que a gente procure criar um clima de intimidade com ele, que a gente possa, por exemplo, dar um nome para esse anjo guardião, um nome que a gente goste, o nome de algum espírito que a gente respeite, o nome de alguém que a gente venere, né, que considere uma pessoa como modelo. Então a gente pega esse nome e dá para esse anjo guardião, para criar esses laços. E sempre que a gente puder, a gente fazer essa conexão através da oração, através do pedido,
fazer uma avaliação todos os dias a respeito do nosso dia, pedir orientação e conselho, pedir proteção. E ao longo do tempo, essa energia, a minha e a do meu anjo guardião, elas vão se aproximando, não pela qualidade espiritual, porque a dele vai estar bem mais elevada, mas pela comunicação que vai existindo entre nós, não é? Entre o meu desejo de estar recebendo dele intuições. E isso é a mediunidade que todos nós temos. Porque outras ostensivas é para alguns, né? Nem todos temos. Mas a da inspiração, a da intuição, qualquer um de nós pode desenvolver. Porque assim significa apenas que nós poderemos nos afinizar e nos afinar com níveis mais elevados de consciência. E isso a gente faz através da oração, através do pedido sincero. Então, na medida, dizem os espíritos, que nós nos unamos a espíritos mais evoluídos e que eles possam estar ligados a nós, nenhum espírito inferior vai entrar no espaço, porque eles não conseguem habitar o mesmo espaço. Se o espírito é muito inferior, ele não fica onde existe um espírito mais elevado, porque o nível de vibração não combina. Então, a tendência dele é se afastar. Tem, inclusive, histórias e várias na literatura espírita que mostra isso. Uma delas que eu me lembro hoje é o casal. O homem era completamente equivocado, andava na rua, fazia farra, tinha várias mulheres, todo envolvido por uma série de espíritos obsessores. Mas quando ele chegava em casa, a corte de acompanhamento dele, que eram esses espíritos, não entravam, ficavam do lado de fora, porque na casa reinava a vibração da esposa dele, que era uma pessoa de oração, de fé, uma pessoa boa, desejosa do bem. Então, ela mantinha e sustentava pelo evangelho no lar e pelas orações dela uma vibração na casa que nenhum deles podia entrar. Eles ficavam do lado de fora. Em outros momentos, nas mesmas literaturas, a gente encontra, é como se a casa onde existe a oração, existe o desejo do bem, é como se ela irradiasse uma luz. De longe esses espíritos percebem e não se aproximam, porque eles têm muito medo de ver a própria sombra deles, né? Quando a gente acende uma luz, a gente vê tudo que está equivocado, né? Você pode entrar numa casa nas escuras e achar que está tudo perfeito. Você acende a luz, pode ver móveis quebrados, lugares sujos, né? Precisando de limpeza. Mas se você está na escuridão, você não vê. Então, eles que estão ali na escuridão e que não querem ter consciência do equívoco, do que eles estão cometendo, eles normalmente se afastam de lugares luminosos e de espíritos de luz. Automaticamente, eles se afastam. Então, zelar pela essa comunhão com esses espíritos mais evoluídos nos ajuda e nos protege. E esses espíritos podem ser assistidos por esses outros espíritos mais elevados. Então, o evangelho no lar, o cultivo da oração, boas leituras, a gente vai criando uma ambiência no nosso lar que nos protege e protege os nossos filhos. Nós nos ocupamos sempre da limpeza. Sabemos que o espaço precisa ser varrido, precisa ser desinfetado, precisa ser higienizado, precisa ser perfumado para ficar agradável. Esquece que a nossa casa não tem só ambiência material, ela tem também ambiência espiritual. E essa muitas vezes a gente não zela. Essa a gente não se lembra de fazer a higienização, não se lembra de limpar, não se lembra de organizar. E o pensamento tem muito a ver com essa organização, porque bons pensamentos elevam também o padrão vibratório. Então, a gente precisa, ocasionalmente, uma vez por semana, né, a gente sentar para ver como é que está a ambiência do nosso lar. E o que é que nós podemos fazer para ele melhorar? O que é que nós podemos acrescentar? E o que nós podemos e devemos vigiar? Gritos, desentendimentos desnecessários devem ser evitados. É verdade que às vezes tem algum desentendimento, mas a gente deve procurar resolver isso de outra forma. Sentar, conversar, negociar, fazer o evangelho no lar, ler o evangelho na hora de um problema, buscar orientação através de mensagens, ter bons pensamentos, analisar situações da vida, como elas poderiam ser resolvidas de outro ponto de vista, isso para ampliar o ponto de vista, a surgir na nossa casa, porque muitas vezes a nossa casa é porta de entrada para uma série de problemas da sociedade em geral e de violências, e elas vêm geralmente pela mídia, pela televisão. Então, vem um caso do menino, né, que o padrinho
não está provado, o povo todo já disse que ele matou o menino, mas na verdade não existe nenhuma prova até o momento. A delegada, no primeira vez que viu, disse que não houve violência até aquele momento. Está esperando o resultado da autópsia. Então, esses eventos chegam à nossa casa da pior forma possível, né? E aí a gente tem que se lembrar como é que eu vou deixar isso passar pelo meu lar, pelos meus filhos, pela minha família. Como é que eu vou deixar essa notícia chegar até aqui? Ela precisa de esclarecimento. Ela precisa de ser evangelizada. Não vai chegar do jeito que o pessoal está passando vídeo para torturar o rapaz. Não, nós somos espíritas. Nós temos compromissos com a luz, não com a vingança, não com a justiça disfarçada de vingança. Desculpe, não com a vingança disfarçada de justiça. Porque querer justiça não é ir violentar o outro. Querer justiça é entender que a justiça de Deus sempre se faz e que aquele ser precisa ser um ser educado. E não vai ser a minha violência que vai educar ele. Porque se eu for tão violento quanto ele, para onde nós vamos parar? Então a gente precisa trazer, peneirar todo esse acontecimento dentro do nosso lar. O que aconteceu? Aquela ali é uma experiência difícil? É. Esse menino desencarnou, mas ele é um espírito. Será que ele não pediu essa prova? Será que do lado de lá, como é que ele deve estar? O que é mais importante? Saber que ele passou pela violência ou saber que eles podem estar bem do outro lado? Quantas mães encontraram no Brasil e no mundo consolo através da mediunidade, sabendo de situações dolorosas que seus filhos passaram, como eles estavam do outro lado? É um espírito. Ele não tem só aquela idade. Ele estava na infância aqui na Terra, mas ele é um espírito. De qualquer jeito, com certeza ele foi muito bem assistido. Agora, esse outro, o que ele não vai penar por conta da irresponsabilidade, por conta da impunidade, né? da falta de visão dele. Esse sofrimento a gente não precisa se envolver. A gente não precisa trazer isso para a casa da gente. A gente precisa trazer apenas essa certeza. É claro que ele vai responder de alguma forma pelo que ele fez. E é claro que essa criança será protegida onde quer que ela esteja, porque ela é um espírito eterno. Nós todos somos. De que adianta sabermos que somos eternos? De que adianta sabermos que somos imortais? De que adianta sabermos que fomos criados para a perfeição? Se diante de um teste desse, a gente se coloca da mesma forma que qualquer espírito comum se coloca, da vingança, da revolta, da necessidade de clamar por justiça, da indignação. Não, vamos nos colocar como nos tornamos, como desejamos ser, como pessoas evangelizadas, como pessoas que creem no Espírito, como pessoas que creem em Deus, creem na justiça e creem no amor. É claro que esses seres têm que estar envolvidos em experiências anteriores e vão estar envolvidos mais adiante em novas experiências. A eles, o nosso carinho, o nosso amor, o nosso desejo de que isso seja resolvido sem se transformar em mais complicação para outras encarnações, nosso desejo de que eles possam ter assistência espiritual, que a família possa ter atendimento espiritual e que tudo termine bem, porque um corpo sempre é mortal, não importa como ele se acabe, ele chega ao fim, mas o espírito não. O espírito permanece e sempre aproveita cada experiência desta vida para crescer cada vez mais.